Olá, boa noite. Boa noite. Socorro aos estados. Temer e governadores fazem pacto para ajuste fiscal e equilíbrio das contas. Mesmo acusado e investigado na comissão de ética, ministro Gedel consegue apoio da base aliada. Votação do polêmico pacote anticorrupção em comissão na Câmara é adiada para amanhã. O relator, Onyx Lorenzoni, ainda não concluiu o parecer. Ação contra o PCC em São Paulo. Mais de 30 advogados são presos no estado suspeitos de ligação com a facção criminosa. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje eu converso com o ator Ciro Barcelos, que está em cartaz com um espetáculo impecável aqui em São Paulo. No cardápio, um jantar de dar água na boca. E eu tenho a honra de receber meu querido amigo Daniel, que vem mostrar pra gente seu novo trabalho. Coração de amor, onde você estiver. Não perca o Tudo Seu de hoje, 10h30 da noite. Vou ficar aqui te esperando, hein? Eu não existo sem. Oferecimento CVC, sempre com você. Mais de 30 advogados são presos por suspeita de ajudar o PCC, facção criminosa de São Paulo. Entre os detidos está o vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Luiz Carlos dos Santos. Ele é suspeito de ter recebido mais de R$130 mil do crime organizado. A sede do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, no centro de São Paulo, foi um dos locais de busca e apreensão da operação. A polícia recolheu 2 computadores usados por Luiz Carlos dos Santos, vice-presidente da entidade. Ele integrava um grupo de advogados suspeitos de ligação com um crime organizado. No total, 35 pessoas foram presas, incluindo 32 advogados. Luiz Carlos foi preso em casa, em Cotia, na Grande São Paulo. Segundo a investigação, a função dele no grupo era criar notícias falsas sobre a polícia para desestabilizar o trabalho da segurança pública no estado. Segundo os investigadores, ele também recebia dinheiro do próprio crime organizado para executar esta função. Esse senhor ele recebia uma mesada da organização criminosa, algo em torno de R$5 mil, era o que se imaginava. Se calcula que ele já recebeu por volta de 130 e poucos mil reais da organização criminosa. O secretário de Segurança, Magno Alves, não deu detalhes do esquema, mas disse que os advogados atuavam na troca de informações entre os criminosos. O objetivo do grupo era trabalhar para colocar 2 integrantes do PCC no CONDEP, mas a solução encontrada teria sido coagir Luiz Carlos, um dos integrantes do conselho. Se eles estivessem no CONDEP, eles teriam uma possibilidade muito maior de avançar sobre as forças de segurança do Estado. Mais do que isso, eles poderiam, até mesmo, já faziam algum tipo de trabalho no sistema penitenciário. No fim da tarde, a presidente do CONDEP falou que todos do conselho ficaram surpresos com a prisão de Luiz Carlos. O conselheiro Luiz, ele atuou dentro dos princípios legais das atribuições do CONDEP, não tendo nada a ensejar no sentido da atuação dele.
todas as denúncias apresentadas por ele ao CONDEP têm consistência e estão sendo investigadas pelo Conselho. A Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que está acompanhando as investigações a fim de assegurar o respeito aos direitos dos profissionais. E diz que, na medida que tiver ciência das acusações e assegurando o direito de defesa, vai promover as apurações necessárias. Uma celebração ecumênica reuniu pela primeira vez parentes, amigos e vizinhos dos 5 rapazes mortos no mês passado, quando se dirigiam para Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Um guarda municipal de Santo André é acusado de participação no crime. 2 padres católicos que têm vínculo com a comunidade realizaram um ato ecumênico aqui na quadra da escola Júlio de Gramont, que fica no Jardim Rodolfo Pirani, na zona leste de São Paulo, bairro onde os 5 rapazes moravam. Esta é a escola onde eles estudaram. A cerimônia acontece para lembrar um mês do desaparecimento e morte dos rapazes que tinham entre 16 e 30 anos. Hoje nós conversamos com as famílias de 4 deles que eram mais amigos. Eles cobram a prisão de outros suspeitos envolvidos na chacina. O que levanta a gente, que a gente está de pé ainda, é para ver todos na cadeia. Isso que motiva a gente levantar da cama. Eu não estou satisfeita, porque eu tenho certeza que ele não fez isso sozinho. E nós, mãe, a gente não quer só um GCM preso, que não foi só ele. A gente quer todos que participaram do crime. Nós queremos justiça. Até agora, um guarda civil de Santo André está preso. Rodrigo Gonçalves de Oliveira admitiu ter atraído os 5 para uma emboscada no dia 21 de outubro. Os corpos foram encontrados em uma região rural de Mogi das Cruzes. O objetivo era vingar a morte de outro guarda civil. Mais de 20 pessoas já prestaram depoimento. A Polícia Civil não acredita que o guarda preso teria agido sozinho e também desconfia da versão de que ele não estava no momento da execução. E investiga também a participação de outros guardas no caso. A Polícia Federal fez hoje uma grande operação de combate a uma rede de distribuição de pornografia infantil na internet. Foram cumpridos 70 mandados de prisão, busca e apreensão nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pará e Amazonas. 67 pessoas são alvo da operação, suspeitas de trocarem e distribuírem fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Começou hoje no shopping Itaquera, na zona leste de São Paulo, mais um feirão limpa-nome da Serasa. O Fernando pegou um empréstimo de R$10 mil no banco para comprar o próprio táxi. A crise piorou, o negócio não deu certo e o que era investimento virou dívida. O jeito foi renegociar o valor no feirão limpa-nome. Foi acumulando, porque você não tem só essa dívida, você tem a dívida da família, a dívida da sua casa. Você tem um monte de dívida. Minha esposa está desempregada, então o emprego dela, que ajudava metade, teve que sobrecarregar tudo em cima de mim. Aqui o consumidor conversa diretamente com os credores e pode conseguir bons descontos e também o parcelamento das dívidas. A Vera aceitou a proposta da empresa. A dívida com o banco foi de R$1.000 para R$300. Eu acho assim que as parcelas que eu parcelei assim vai dar para me pagar e eu vou ficar mais tranquila, né? Que pelo menos eu vou conseguir limpar meu nome. Quando você tem uma inflação alta, que diminui o poder de compra do consumidor, você tem juros altos, onde a dívida que aquele consumidor já tem, ela acaba subindo. E desemprego, que está diretamente ligado à inadimplência também, isso acaba sendo uma combinação que faz a gente ter o cenário hoje que a gente tem de inadimplência. O primeiro dia do evento surpreendeu os organizadores com um movimento intenso. Mas eles alertam os interessados que não basta só aparecer por lá. A primeira dica é que esse consumidor venha com o dever de casa feito, ou seja, que ele faça as contas do orçamento doméstico dele e veja efetivamente qual o espaço que ele tem para encaixar uma parcela de pagamento de dívida. Para a gente é extremamente importante que esse consumidor venha com esse cálculo feito, porque senão o limpar o nome pode se tornar um problema lá na frente e uma nova inadimplência. A Patrícia ficou desempregada durante 2 anos e voltou ao mercado de trabalho nos últimos meses. Com a dívida resolvida, ela decidiu cancelar o cartão de crédito. Agora, compras só em dinheiro.
A gente vai ter que se organizar para não entrar mais em dívida. Vai dar para fazer compra agora no Natal, final de ano? Ah, dá sim, a gente faz um jeitinho, né? É tudo à vista, é tudo à vista. Então vai continuar assim. O feirão Limpa Nome vai até sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. Os interessados em renegociar as dívidas não podem esquecer de levar o CPF e um documento de identidade com foto. O feirão também acontece online. O site é o serasaconsumidor.com.br/feirão. Taxa de desemprego no estado de São Paulo chega a 12,8% no terceiro trimestre. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, é o pior resultado da série histórica iniciada em 2012. São 3.100.000 desocupados no estado. A taxa de desemprego regional está acima da média nacional, que é de 11,8%, que já havia sido divulgada no final de outubro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou agora à noite um pacto para ajudar os estados a reequilibrarem as finanças em troca de ajustes nas contas públicas. A equipe econômica do governo federal aceitou repassar aos estados parte do dinheiro arrecadado com as multas da chamada repatriação, que é a regularização e a volta de dinheiro mantido por brasileiros no exterior. Nós temos que estar convencidos de que esse processo vai dar certo e que vai funcionar e que será cumprido. A partir daí, iremos, sim, programar e executar essa liberação dessas multas, que não é um processo imediato. Meirelles afirmou ainda que não é a ajuda da União com os recursos da repatriação que vai resolver o problema da crise dos estados, mas sim a adoção de medidas de austeridade. Esse valor não é suficiente para resolver a situação dos estados, aliás, longe disso. O que vai resolver a situação dos estados é a austeridade, corte de despesas, mas durante esse período de implantação dessas medidas todas, é uma ajuda de fato importante. Mais cedo, o presidente Michel Temer, do PMDB, se reuniu com um grupo de 23 governadores no Palácio do Planalto para discutir uma saída para a crise financeira que a maioria dos estados enfrenta. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, estiveram no encontro ao lado de Temer. Alguns estados estão sem dinheiro até para pagar os salários e o 13º dos funcionários. Participaram os governadores Geraldo Alckmin, de São Paulo, Luiz Fernando Pezão, do Rio, e José Ivo Sartori, do Rio Grande do Sul, entre outros. Os casos mais críticos são os do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. O governador do estado, José Ivo Sartori, decretou estado de calamidade financeira e encaminhou à Assembleia Legislativa um pacote de medidas como a demissão de até 1.200 servidores. No Rio de Janeiro, funcionários públicos protestaram mais uma vez em frente à Assembleia Legislativa contra o pacote de medidas anticrise do governador Pezão. Ele prevê, entre outros pontos, o aumento da alíquota previdenciária dos servidores e a extinção de programas sociais. O Supremo Tribunal Federal proibiu hoje que a Justiça do Rio de Janeiro bloqueie as contas do Estado para pagamento das despesas do Judiciário e Legislativo. Além disso, o STF permitiu uma redução de 19,6% no valor dos repasses mensais a esses poderes. O bloqueio estava sendo feito pelo Tribunal de Justiça do Rio, que buscava garantir a totalidade dos repasses que estavam atrasados em razão da grave crise fiscal pela qual passa o Estado. E ainda hoje, deputados da Assembleia Legislativa do Rio aprovaram 4 projetos do pacote de austeridade. Entre eles está o adiamento do aumento do salário dos servidores até 2020, elevação do ICMS e a extinção de 2 programas sociais. Nesta quarta, os deputados discutirão outros projetos de contenção de despesas e, em dezembro, eles serão votados em plenário. O Superior Tribunal de Justiça comunicou hoje que não vai pagar a segunda parcela do 13º dos servidores. A notícia foi publicada pelo Portal J. Segundo a publicação, o STJ não definiu um prazo para o pagamento e alega que não tem verba. Na Câmara dos Deputados, comissão especial que discute pacote de medidas anticorrupção tem sessão suspensa até a entrega do parecer do relator Onyx Lorenzoni do DEM. A previsão era de que o texto fosse apresentado durante a tarde, mas logo no começo da reunião, Lorenzoni pediu um prazo maior para fazer ajustes no relatório.
Com isso, a votação foi adiada para amanhã. Para tentar um acordo, ele foi até a residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, onde também estavam líderes de outros partidos, como o PT. Uma das polêmicas do conjunto de leis é o item que torna crime o Caixa 2. Partidos têm trocado integrantes da comissão que mostram resistência à proposta. Se o relatório for aprovado, ele segue para a análise do plenário da Câmara. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Os congressistas brasileiros podem não ser bons exemplos, mas eles são bons avisos. No instante em que a Lava Jato dá os últimos arremates no acordo de delação coletiva dos executivos da Odebrecht, os deputados armam emboscadas para aprovar no plenário da Câmara uma ampla anistia para o crime de Caixa 2 e medidas que facilitem a abertura de processos contra procuradores e juízes. Todos os grandes e médios partidos estão nessa jogada. O mais espantoso é que os deputados tramam enfiar coisas como a autoanistia dentro de um pacote anticorrupção, evitando imprimir as digitais na proposta. Deseja-se aprovar tudo numa votação simbólica, sem a exposição do voto de cada parlamentar no painel eletrônico. A boa notícia é que não houve nenhum aumento da disfarçatez no Congresso. Continua tudo nos mesmos 100%. A notícia ruim é que em tempos de quebradeira do Estado e de teto de gastos, o dinheiro público talvez continue saindo pelo ladrão, porque é grande a chance de os ladrões continuarem entrando no orçamento. Boa noite. Ministro Gedel Vieira Lima recebe apoio de líderes da base do governo. O manifesto foi entregue pelo líder do governo na Câmara, deputado André Moura, do PSC, no Palácio do Planalto. Segundo o parlamentar, todos os líderes da base assinaram o documento. No encontro com os deputados, Gedel chorou ao comentar a denúncia e disse que o caso está superado. No sábado, o ex-ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, acusou Gedel de pressioná-lo para liberar um empreendimento imobiliário de alto padrão em Salvador, no qual Gedel tinha comprado um apartamento. Gedel admite que conversou com Caleiro, mas nega ter pressionado o ex-colega. Para o líder do governo, apesar da acusação, Gedel continua com plena condição de permanecer à frente da articulação política do Palácio do Planalto. Não, ele não usou do cargo para interferir, mesmo porque não houve interferência, tanto é que a posição não foi modificada. Ele como colega do ministro, ele tratou do assunto, ele levou o ponto de vista dele, o entendimento dele. E o entendimento dele, os argumentos dele não foram suficientes para poder o Ministério da Cultura mudar a posição e ele respeitou isso. Tanto é que a posição é que o embargo está mantido. Ontem, a Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir investigação contra Gedel. Por enquanto, o presidente Michel Temer disse que o ministro continua no governo. Hoje, o ministro também ganhou apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, partido de Gedel. Para Maia, o episódio não é bom, mas o ministro se explicou e convenceu sobre sua inocência. Já na visão de Renan, a acusação contra Gedel é um fato superado. O senador ressaltou que, para ele, houve uma interpretação indevida dos fatos e, neste momento, é preciso deixar as denúncias para trás. Ministério Público Federal denuncia o ex-diretor da Petrobras, Jorge Zelada. A denúncia foi apresentada à Justiça Federal do Rio de Janeiro e não corre dentro da Lava Jato. Zelada é acusado pelo Ministério Público Federal por suspeita de corrupção no contrato de construção da plataforma P50. Segundo a Procuradoria, em 2006, quando era gerente geral de implantação de empreendimentos para exploração e produção da Petrobras, Zelada acrescentou um aditivo ao contrato no valor de 67,5 milhões de dólares em favor do estaleiro Jurong. Em troca, segundo os procuradores, Zelada recebeu 3,3 milhões em uma conta na Suíça. Além dele, foram denunciados também Júlio Faerman e Luiz Eduardo Campos Barbosa da Silva, representantes da empresa holandesa SBM. Na Lava Jato, Zelada já foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão e atualmente cumpre pena no Paraná. Governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, ambos do PSB, são alvos de investigação no Supremo Tribunal Federal. A informação é da revista Isto É.
Segundo a revista, a investigação é sobre uma suspeita de superfaturamento e irregularidades na construção da Arena Pernambuco, obra feita pela Odebrecht para a Copa do Mundo de 2014. De acordo com a Isto É, o caso tem relação com a Operação Fair Play, deflagrada pela Polícia Federal de Pernambuco no ano passado, mas está sendo tratado no Supremo como um desdobramento da Lava Jato. Além do governador de Pernambuco e do prefeito do Recife, foram citados ainda o senador Fernando Bezerra Coelho e o deputado federal Tadeu Alencar, também do PSB. O governador e o prefeito têm foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça, mas como o inquérito também cita parlamentares, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, quer que todas as investigações sejam realizadas pelo STF. A investigação no Supremo corre em sigilo. De acordo com Janot, há suspeita de pagamentos feitos aos 4 políticos via doações oficiais da Odebrecht e da empresa Progetec, responsável pela auditoria da execução do contrato do estádio para campanhas eleitorais. Segundo a revista, Paulo Câmara teria recebido R$200 mil da Odebrecht para a campanha de 2014, ano em que foi eleito governador. Já o senador Fernando Bezerra teria recebido R$50 mil da Odebrecht e R$50 mil da Progetec. O relatório aponta que Tadeu Alencar teria recebido R$30 mil de cada uma das empresas. Em nota, o governador Paulo Câmara, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, e o deputado federal Tadeu Alencar negaram superfaturamento na construção da Arena Pernambuco. O senador Fernando Bezerra Coelho também negou qualquer irregularidade. Com obras em ritmo lento, a Fábrica do Samba deve ser entregue totalmente concluída só em maio do ano que vem, um atraso de 4 anos desde o início dos trabalhos. O complexo, que abriga 14 galpões, foi orçado pela Prefeitura em R$153 milhões. Mesmo sem a conclusão, algumas escolas já estão trabalhando na área. O ruído que vem de dentro dos galpões da Fábrica do Samba revela o trabalho intenso das escolas para o próximo carnaval. Delmo trabalha com entusiasmo na Unidos da Vila Maria, que vai levar mais de 4 mil integrantes para o sambódromo e fazer uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E este ano, finalmente, o galpão de 4.500 metros quadrados pôde ser usado pela escola. Em outros barracões, você tinha que fazer alguma coisa, movimenta, tira para fora, põe um carro lá para poder... Aqui não, você tem espaço para fazer toda essa engenharia toda, essa mecânica toda num lugar só. Foi uma novela até parte do complexo ficar pronta. E olha que apenas 50% das obras estão concluídas. O valor total do projeto é de R$153 milhões. Dos 3 blocos de galpões previstos, 2 foram entregues pela Prefeitura, com 4 anos de atraso. Falta ainda um bloco com 7 galpões e o prédio da administração. A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo vai cuidar da gestão do espaço público. Por enquanto, apenas 7 das 14 escolas do Grupo Especial estão de casa nova. A previsão é que a Fábrica do Samba seja concluída agora só em maio do ano que vem. 9 anos após o projeto ter sido anunciado, ainda na gestão do prefeito Gilberto Kassab. Tinha escolas que estavam embaixo de viaduto, tinha escolas que estavam em áreas que tinha reintegração de posse. Então esse critério foi usado bastante na escolha. Luciana é presidente da Tom Maior e também faz mistério sobre o que a escola vai levar para o sambódromo e elogia a nova estrutura de trabalho. Para ela, mesmo ainda inacabada, a Fábrica do Samba já faz toda a diferença. As escolas, elas têm terrenos que não tem nenhuma infra. Nós construímos de uma maneira bem simples, né, o básico para trabalhar. E vimos hoje num lugar onde você tem toda a estrutura. Costumo dizer que nós saímos da comunidade, fomos morar num condomínio de luxo. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, já está em casa para cumprir prisão domiciliar. Ele recebeu alta hoje do Hospital Particular Quinta Dora. Garotinho estava internado desde sábado para realizar um cateterismo. Ele começou a sentir dores na quarta-feira passada, mesmo dia em que foi preso pela Operação Chequinho. Depois de passar mal, Garotinho foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, mas logo foi determinada a sua transferência para o presídio de Bangu.
Uma decisão da ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, permitiu que ele fosse levado a um hospital particular. Lá, Garotinho colocou um stent. Agora, o ex-governador vai cumprir prisão preventiva em seu apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. Garotinho é acusado de usar programas sociais para comprar votos na eleição em Campos dos Goitacazes. Hoje ele foi exonerado da Secretaria de Governo da cidade, cuja prefeita é Rosinha Garotinho, sua mulher. Segundo a publicação do Diário Oficial, sua saída do cargo ocorreu por orientação médica. E agora o comentário de política de José Neumann e Pinto. Sérgio Cabral, quem diria, não se lembra de nada. Não se lembra se pagou as joias da mulher, com dinheiro ou com cartão. Não se lembra que já teve um banco à sua disposição, assim como os bicheiros e a Odebrecht. Não se lembra sequer de ter recebido nenhuma propina. O que ele se lembra é que trabalhou pelo desenvolvimento econômico do estado do Rio. Se bem que deixou aí um buraco de 17 bilhões e meio, o que é pouco comparado com os 224 bilhões que a Operação Calicut, a Operação Lava Jato, dizem que ele pegou de propina. O ex-governador Garotinho, que o lançou e que hoje é inimigo dele, esse aí não tem pudor nenhum. Ele consagrou o jus esperneandi, olha só. Era uma piada. Dizia-se que quando um advogado reclamava, ele estava exercendo o jus esperneandi, o direito de espernear, que não existe na prática. A juíza Luciana Lócio, e aí eu vou fazer uma conexão bem rápida, é o seguinte, ela foi nomeada pela Dilma, cujo impeachment a Clarissa, filha do Garotinho, tentou impedir, não indo votar no dia, e agora acaba de ser expulsa do seu partido PR, não porque chorou pelo papi, mas sim porque votou contra o teto, porque não sabe que você só pode gastar o que ganhou. Pois é. Eu volto aqui amanhã, viu? Me espere, direto ao assunto. Em pé. Os militares vão ficar de fora do projeto de reforma da Previdência, segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann. A alteração de regras para as aposentadorias de militares viria em um segundo momento. Atualmente, o sistema em vigor para os militares permite ir para a reserva após 30 anos de serviço. Com isso, muitos militares conseguem se aposentar aos 50 anos de idade. O projeto que o governo vai levar ao Congresso no mês que vem prevê a aposentadoria somente aos 65 anos. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva, nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora, Todo Seu.